Olá, seguidores. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para quem está pensando em investir em RZTR11. E que no caso está com dúvida se esse é o momento para comprar cotas do fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui, vou falar por vários cenários aqui de tempo, tá? Sobre curtíssimo, médio e longo prazo em RZTR11. Então, pensando aqui no curtíssimo prazo, acho que a RZTR11 pode ser bem interessante, pois nós vamos passar por alguns meses de inflação baixa ou muito baixa, né? Eh, então, que no caso, a ZTR11 pode acabar achando uma boa rentabilidade real, se a gente for pensar que a gente deve ter uma inflação baixa nos próximos meses. Que no momento que estou gravando, a ZTR11 está pagando 1,13% ao mês, enquanto que segundo projeções da Ambima, a gente deve ter um IPCA bem fraco nos próximos meses, né? A gente já tem o IPCA fraco de maio, de apenas 0,26. Estão projetando que para junho também um novo 0,26 e para julho teria um 0,14. Além de temos aqui GPM negativo, já temos vários GPMs aqui negativos, GPMs fracos ou com deflação. Então, pelo menos para pelos próximos meses, a gente deve observar uma inflação mais fraca. Esse aqui já é o padrão, né? Aqui nessa período do ano, realmente a gente tem inflação, o IPCA mais fraco. E então, aqui o aporte no ativo pré-fixado pode ser interessante para garantir um retorno real elevado. E ok, então esse terreno aqui pode ser bem interessante para driblar esse período. Agora pensando aqui no período de tempo um pouco mais longo, aqui no caso falando de médio prazo, para daqui, por exemplo, um ano. Aqui acho que já complica um pouco, pois 2026 é ano de eleição, né? Como vocês devem bem saber, todo ano de eleição tem gastança e, consequentemente, inflação. Daí, nesse cenário, a rentabilidade líquida de RZTR11 tende a cair bastante. Daí o fundo pode não ficar tão interessante assim, né? Não vai te proteger como um fundo com pós-fixado, seja no IPCA ou no CDI. Já para investidores que estão pensando em carteirar RZTR11 por vários anos, aqui eu tenho um pouco mais de receio, tá? A gente pensar em investimentos pré-fixados no Brasil para longo prazo não costuma dar muito certo, devido a que a nossa inflação é elevada. Então, antes de entrar num título pré-fixado, tem que pensar muito bem antes de fazer isso, tá? Principalmente se for um ativo longo. Se for um ativo mais curto, até que dá para tomar um pouco mais de risco. Mas então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado aqui de tentar travar essa rentabilidade num patamar elevado, num patamar que vai garantir uma rentabilidade real elevada. E no momento que estou gravando, como eu disse aqui, esse terreno está remunerando a 1,13% ao mês. E pelo momento atual não parece ser grandes coisas assim, né? Agora que em meados de 2025 ah, a gente pode aqui encontrar alguns fundos pagando em 20, se eu pegar um pouco mais de risco, até pagando em 30. ah, mas me recorte, alguns anos atrás, tá uma luta para conseguir um dividend yield de 1% ao mês, até mesmo com fundo de papel. Então, se você acreditar que a situação do Brasil vai melhorar a partir de 2027, pode ser interessante travar sua rentabilidade agora, enquanto as taxas ainda estão bem elevadas. É, com relação às outras opções de renda fixa disponíveis, aqui no caso, aqui no momento que estou gravando, o Tesouro Direto contra o Tesouro Direto 2028. Ele está remunerando aqui a 13,49% ao ano de forma bruta. Isso daqui
3,49, considerando aqui o mínimo de imposto, seria 15%, renderia aqui 11,46% ao ano. Dividindo esse valor por 12, daria cerca de 0,95% ao mês. Então, a ZTR11 ainda teria um bom spread frente aos títulos públicos pré-fixados. Então, aqui é um caso, acho que é interessante, tem que depender do seu perfil e sua capacidade de monitoramento. Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas atualizações de RZTR11. Aqui no mês de maio tivemos um resultado um pouco mais elevado, de 1,11 por cota. Ainda assim, a gestão optou por a distribuição do 1,05. No entanto, eu esperava aqui um resultado ainda mais elevado aqui no Visa Terrax nesse mês, pois em tese o fundo recebeu um belo ganho de capital aqui no dia 30 de maio, como eu já vinha comentando com vocês aqui em vídeos passados. Esse foi um recebimento bem elevado, seria 12,83 milhões de reais, mais a correção da inflação por praticamente 2 anos. E esse aqui foi uma venda realizada lá no ano de 2023, quase 2 anos atrás, né? Foi um lucro que foi duramente diluído aqui na emissão que a gente teve no começo de 2024, mas que ainda pode proporcionar um rendimento mais forte aqui no mês de junho. Aqui um detalhe importante, eu estou gravando aqui o vídeo antes do rendimento de junho sair, tá? E não sei se vou soltar ele com muita antecedência aqui, talvez seja até no começo de julho. Então, eu recomendo que você seja membro do canal para assistir os vídeos assim que eu gravo eles. Deixa o primeiro nível lá, o nível apoiador, apenas R$ 7 por mês. Você já tem esse benefício e alguns outros, alguns vídeos exclusivos. E aqui um detalhe sobre esse saldo de resultado acumulado, aqui de 2,55 por cota, que eu acredito que ele está se referindo a esses valores que ele tem a receber, esse lucro. Aqui no caso não é o lucro que já está no bolso do fundo, mas que ele ainda tem a receber, sabe? Não, então eles não estão segurando aqui rendimento. Sobre o guidance, a Risa ela fixou o rendimento em 1,05 por cota, mas eles não costumam ser muito fiéis ao próprio guidance, tá? Então, continuo não descartando a possibilidade de rendimento mais forte aqui no mês de junho. Eles não são fiéis nem mesmo a esse valor aqui no centro da meta, na expectativa, quanto também as bandas, tá? Eles costumam é, furar esses valores aqui com bastante frequência. Apesar de que as ETR11 eles têm seguido aqui esse guidance já há algum tempo. Ah, com relação ao risco de crédito em RZTR11. Isso aqui é algo que muitos investidores se preocupam, e com razão, tá? Já vi muita gente me questionando lá nos comentários, perguntando o que eu achava de RZTR11, em meio a tantos casos de inadimplência nos FIAGos, se o fundo tinha a mesma questão, o mesmo risco. Então, aqui, como eu disse, é uma preocupação válida. Se a gente for ver que muito dos devedores, não dá nem para falar nem de devedores nem de inquilinos, já que o fundo é meio que um mix entre um fundo de papel e tijolo. Então, eu prefiro falar os parceiros aqui do Risa Terrax. A maioria deles são produtores rurais de grãos, né, que tem dado bastante dor de cabeça ultimamente. Em 2025 tivemos uma nova safra recorde aqui de grãos, mas os relatos que eu tenho são de margens muito apertadas. Então, a situação parece que ainda vai seguir bastante delicada. Tanto é que a gente pode até ver o caso lá do Banco do Brasil, que está sofrendo bastante com a inadimplência dos produtores rurais. Contudo, é bom lembrar que a Rissa não é uma aventureira aqui no mundo do agro e aparentemente souber escolher muito bem os parceiros aqui do fundo. Além de que a tese de investimento ela desincentiva o calote, né? Ao que recebi relatos aqui de que muitos produtores rurais eles são procurados por escritório de advocacia
para entrar com recuperação judicial, sabe? Eles são convencidos que vai ser uma boa fazer isso. E além disso, lembro vocês também que a Ethereum já passou por uma tese de estresse e atravessou muito bem. Foi aqui nesse caso aqui, ó, nessa fazenda que atualmente tem como arrendatário a agropecuária N-Faz. No caso, eles renegociaram aqui o contrato. Tem toda uma estrutura lá que parece que um antigo arrendatário vendeu a fazenda para o outro lá, uma estrutura meio complexa, mas que o fundo acabou tirando proveito e conseguindo aqui uma taxa pré-fixada de quase 22% ao ano com essa reestruturação. Sobre a possibilidade de uma nova venda para a realização de ganho de capital. Os gestores eles deixam a possibilidade em aberto, mas eu tenho minhas dúvidas que isso aqui vai acontecer no mercado de baixo. Não tem incentivos para eles queimarem esse ganho de capital nesse momento. Talvez quando o mercado de emissões retornar, a gente vai ver novas vendas. Concluindo então, é, acho que a RZTR11 pode cair muito bem aqui como uma forma de travar rentabilidade, tanto no curtíssimo prazo como pensando no longo prazo, tá? Mas daí vai demandar bastante acompanhamento aqui de perto para verificar se o fundo vai entregar juros reais adequados. Talvez eu até abra outros momentos aqui de possibilidade de aportes aqui no ano de 2026, né? Caso a inflação ela volte a dar as caras. Então é um fundo aqui que eu acho interessante, tem bons fundamentos, tem um bom histórico, com exceção aqui da parte de diluição de lucros, mas que demanda um pouco mais de acompanhamento por parte do investidor. Então foi isso, galera. Espero que tenham curtido. Peço seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.